A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquele que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se vanglorie, glorie-se no Senhor. Amém. Aqui nós vemos a palavra do Senhor, nos mostramos como é a vida do crente. Muitas das vezes nós vemos por aí pessoas, porque nasce no Evangelho, porque é filho de pastor, porque é filho de cantor, porque nasce rico, porque tem uma condição melhor. A gente vê pessoas aí sem estrutura nenhuma. A gente vê pessoas consagradas a pastor, pessoas que gravam porque tem dinheiro, porque vem de filho de cantor. Mas, na realidade, aqueles que Deus usa de fato, ele não vem porque ele sabe. Deus primeiramente capacita. Porque aqueles que verdadeiramente o Senhor chama para fazer algo, você pode reparar, ele não se vangloria. Ele não se vangloria. Ele não faz isso. Por que que ele não faz isso? Porque ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe quem fez aquilo com ele. Ele sabe por que ele está daquele jeito. Ele sabe de tudo. Exemplo disso, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, ele fala do espinho na carne que ele sofreu. Ele fala o como ele sofreu isso até os últimos dias com este espinho na carne. O Senhor não tirou. O Senhor não tirou. Ele pediu para que o Senhor tirasse e o Senhor não tirou. Para que ele não viesse a se vangloriar. Ficou bem claro. Para que tudo que acontece com você, que você não venha se vangloriar. Estou tentando encontrar aqui, mas eu não estou encontrando. Onde fala do espinho na carne de Paulo. Ele pediu por 3 vezes, o Senhor negou e disse para ele: a minha graça te basta. Para que você não venha gloriar-se, a minha graça te basta. Então, irmãos, nós vemos aqui que a vocação de Deus, ela não depende da nossa escolaridade acadêmica, ela não depende do nosso intelecto, ela não depende da nossa, como se diz, oratória, ela não depende de nada, do nosso dinheiro,
Sabe o que Deus precisa que nós temos? É disposição. Quando Jesus enviou os seus discípulos, 2 em 2, ele falou assim: vocês serão açoitados, amarrados, levados na sinagoga. Chegando lá, não precisa abrir a boca. Chegando lá, não precisa ter medo, perdão. Abre a sua boca, porque eu falarei por vós. Então, ali nós vemos que o Senhor, ele não depende de que nós temos nada, somente disposição. Ai, irmã, mas e o curso de teologia? Sim, é muito bom fazer o curso de teologia, tanto que eu quero fazer, comecei, parei, vou fazer de novo. É bom a gente ter conhecimento da palavra, mas um curso de teologia, você pode ir até o bacharelado. Se não tiver o Espírito Santo e a unção de Deus, de nada adianta, vai ser apenas um estudo. Há muitos relatos que muitas pessoas estudaram o curso de teologia e não buscaram o Espírito Santo e acabou virando ateu. E hoje há grandes críticos. Grandes críticos. Eu conheci um que ele era tão crítico, que parecia que Deus era um homem mentiroso na boca dele. Era triste de ver a crítica dele. Ele dizia ser professor de teologia, mas fazendo com que ela ficasse contrária à visão espiritual. Olha, você vê que inferno. E ele era um pastor, ele desviou, ele saiu do sistema, ele dizia: eu creio em Deus, eu sou crente, só que eu não tenho sistema mais, eu não estou mais no meio desse pastoreio, e a vida comigo é diferente, eu entendo a Bíblia diferente, completamente cético. Então, assim, nós vemos aqui que nós não precisamos ter bons estudos, não precisamos de ter boa aparência, não precisamos de ser bons cantores. Não, o Senhor, ele pega as coisas mais loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Ele pega as coisas mais fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Deus escolhe as coisas mais humildes do mundo e desprezadas para aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Por quê? Para que ninguém se vanglorie nele. Então não adianta, minha irmã, você ficar pensando: a minha oração é tão humilde, eu não vou orar no meio desse povo, não, esse povo ora tão bem. Não existe isso. Eu não vou louvar, não, tenho até vergonha de abrir minha boca porque fulano canta tão bem. Não existe isso. O que adianta abrir a boca e louvar tão bonito e ser seco por dentro? O que adianta abrir a boca e pregar a palavra e não viver ela, e não sentir ela, e não ter nada do Espírito Santo contigo? Que adianta a gente abrir a nossa boca para louvar e estralar até nos ouvidos das pessoas? Nossa, fulano canta lindo e maravilhoso, mas não tem nada de Espírito Santo. Não toca. Porque o que toca é o Espírito Santo. A pessoa pode abrir a boca desafinado, cantando ruim, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, a igreja se renova. Uma pessoa vai lá na frente, ele vai todo humilde cantar e louvar ao Senhor, a igreja começa a louvar junto. A igreja se renova. Nem parece que aquela pessoa estava cantando errado. Porque as pessoas gostam muito, é claro, nossos ouvidos gostam muito de ouvir coisas sérias, coisas certas e coisas bonitas. Melodias bonitas, palavras bonitas. Nossos ouvidos amam isso. Mas nem sempre tudo que é correto para nós é o que é correto para Deus. Nem sempre tudo que é bonito para nós é o que agrada a Deus. E aqui termina. Mas vós sois dele, e em Cristo Jesus, ao qual nos tornou o qual que se nos tornou da parte de Deus
sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, gloria-se no Senhor, porque na qual a glória ficará nessa terra e de nada servirá. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por tua palavra. Obrigada por falar conosco. Obrigada por nos ensinar, Pai. Obrigada, Senhor, por nos lembrar, Senhor, meu Deus, que a glória é tua. A tua palavra nos limpa e nos lava e nos lembra que tu és o único Deus Todo-Poderoso e que não há quem se glorie diante do Senhor e fica de pé, porque a glória é do Senhor. O Senhor nos criou, criou os céus e terra para glorificar o teu santo nome. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nos deu graça, nos deu força, nos deu coragem, nos deu ânimo. O Senhor é Deus que faz todas as coisas e nada fica oculto aos teus olhos, ó Pai. Pai querido, nos faz cada dia mais humilde diante de Ti e dinâmico na Tua presença, com mais vontade, com mais disposição de fazer a Tua obra. Porque quando o Senhor envia, o Senhor garante. Ah, Deus querido, não nos deixa ficar preocupado. Abre, Senhor, nosso campo de sabedoria e discernimento, Pai querido, para entender que essa preocupação, ela distancia o Senhor, a ansiedade distancia o Senhor, que é somente nós abrirmos a nossa boca que o Senhor vai falar conosco. Obrigada, Jesus, obrigada. Continue, Senhor, conosco, abençoando as nossas vidas, nos dando força, nos dando ânimo e coragem. Pai, abençoa cada um que esteja aqui, Senhor, ouvindo esta palavra. Eu entrego nas tuas mãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo.